Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Priscila. Prazer em receber você por aqui. Bom, neste canal eu falo sobre marketing, gestão de negócios e também um pouquinho ali na confeitaria. Eu tenho todas essas coisas aí que parecem um pouco desconexas, mas ficando por aqui no canal você vai entender como elas estão interligadas. Eu sou jornalista por formação, depois eu estudei marketing digital, cheguei até a atuar como professora assistente de marketing na mesma escola em que eu fiz um curso. Depois tivemos aí um período de pandemia. Nessa época eu já fazia um pouco antes, né, de trabalhar com marketing, eu já fazia algumas aulas livres de confeitaria, então por isso que aqui no canal você também vai ver um pouquinho desse conteúdo. E depois da pandemia eu quis abrir um negócio com meu marido, mas eu não entendia nada de gestão de negócios, e foi assim que eu acabei iniciando uma pós-graduação em gestão de negócios de alimentação. Então, agora eu sou especialista em gestão de negócios, com foco nos negócios de alimentação. Então, dito tudo isto, eu penso que eu tenho aqui um pouquinho de bagagem para poder te ensinar aí do outro lado, você que está empreendendo ou tem um negócio. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu convido você, se você gostar desse tipo de conteúdo, mas apenas se você gostar e também gostar da forma como eu ensino, a você se inscrever aqui no meu canal e ver o conteúdo. No momento em que eu gravo este vídeo, eu tenho 2 inscritos e 5 vídeos, mas hoje eu já gravei alguns vídeos que eu vou divulgar. Eu acho que eu já gravei uns 4, acho que esse é o 5º vídeo. Eu não sei, eu perdi as contas. Muitas coisas. Eu confesso que eu tô até um pouquinho abalada do último vídeo que eu gravei, sobre um relato de uma estratégia que não deu muito certo. Depois eu vou deixar aqui no final do vídeo para você ver. E olhando aqui o meu canal, que já faz algum tempo que eu tive essa ideia de criar um canal, eu lembro que eu criei com o intuito aqui de falar sobre a confeitaria, também a gestão de negócios. Nesse período foi bem difícil assim, porque empreender é conviver com as dificuldades, lidando com as dificuldades sempre. Mesmo que você esteja empreendendo em um negócio físico ou até no mundo online mesmo. Eu lembro que eu estava aqui dando uma olhadinha nos vídeos em que eu fiz, e o último vídeo que eu fiz foi falando sobre qual a diferença entre meta e objetivo. E eu lembro que eu travei muito, então até hoje eu ainda faço isso. Às vezes eu ligo a câmera e dou, oi, tudo bem? Aí eu falo alguma coisa, eu falo, ai, não era bem isso. Então eu começo tudo de novo. E aí vai. Eu me recordo que eu estava lá, indo muito bem, e bem na hora o meu marido chegou em casa e abriu a porta. Eu falei, ai, meu Deus, eu tenho que terminar logo o vídeo. Então tudo isso assim, muito rápido na minha cabeça. E eu acabei ali fazendo o vídeo rapidinho e contando a diferença sobre meta e objetivo. Fiz também um outro vídeo ensinando a fazer brigadeiros, apareci também falando sobre proposta de valor. Esse foi o meu primeiro vídeo, e agora que eu já passei, né, pelo processo da pós-graduação, fiz o meu TCC, onde eu tirei 10. O meu TCC foi um plano de negócios para abertura de um negócio de alimentação. Eu tirei 10, foi muito bom, porque, né, tinha esse intuito de abrir um negócio com meu marido. De lá para cá, muitas coisas aconteceram no meio do caminho. Meu marido, ele acabou descobrindo uma doença rara, um câncer, que é assunto assim para um outro vídeo, outro momento. A gente, depois do susto, né, a gente decidiu se mudar. Então,
não consegui tocar o processo, o canal mesmo em si, porque eu estava em um processo de mudança e para uma outra cidade no interior, buscando aí mais qualidade de vida. Então, nesse processo, depois fizemos uma pequena reforma no apartamento, longe. Então, em alguns momentos, por exemplo, a gente precisava viajar para vir para cá, fazer algumas coisas, embora muitas coisas da gestão da obra eu consegui tocar de longe, mesmo por causa da grande ajuda que eu recebi, assim, de pessoas, né, de confiança. Mas precisei nesse caminho fazer viagens, ainda com animal de estimação, então embalar todas as caixas também não foi nada fácil. E nem depois desembalar as caixas, né? Colocar tudo em ordem, principalmente porque saímos de um apartamento maior para um imóvel menor, então a gente acaba sentindo um pouco essa diferença, assim. Eu sinto falta de muitos armários. E eu quero ter um escritório só para mim, porque olha as dificuldades. Este momento é um domingo, aqui em casa, os 3 terrenos ao redor tem obra, então esse é o momento mais silencioso que eu tenho aqui para gravar. Meu marido viajou para São Paulo, está a caminho, então a qualquer momento ele também pode abrir ali a maçaneta da porta. E empreender é isso, gente, é lidar com os desafios e a gente ajustar as rotas e, seguir, né? Então eu tô, né, nesse processo, só gravo aqui meio que escondida dele, porque como a gente agora mora num imóvel com conceito assim aberto, a gente tá sempre incomodando o outro, né? Porque se ele escuta a TV, eu quero ouvir uma música, a gente vai atrapalhar um ou outro ali. Então, sinto saudade também, um pouquinho assim dessas, de outras coisas que a gente tinha, né? Na casa antiga, né? No apartamento antigo. Então, é muito engraçado, empreender é isso, e eu tô por aqui agora com o intuito de ensinar você do outro lado sobre empreendedorismo, gestão de negócios, também sobre marketing e um pulinho na confeitaria, porque eu tenho neste momento um e-book de brigadeiros. Então essa é uma forma que você tem aí de apoiar o meu trabalho também. Ele tem um precinho, ó, super baratinho. É uma pechincha e ele está disponível lá no meu site. Você pode entrar aqui no meu canal, tem o link direto para o site. Cá estou na internet levando um pouquinho do meu conhecimento. E aí no futuro, quem sabe, monto, né? Penso em montar outros cursos ou de repente mentorias ou cursos nessa área de gestão também para ajudar os empreendedores, porque, ui, é muito conhecimento, muito conhecimento mesmo. E conhecimento, eu digo que nunca é demais, né? A gente pode estudar e melhorar os nossos negócios também. Você acredita que eu quase saí aqui deste vídeo sem antes te fazer um convite? Pois é, e um convite muito importante, porque eu acredito aí que vai te ajudar bastante. Olha, há algum tempo eu li este livro aqui e ele me ajudou muito a entender como eu me sinto. E ele foi assim, um abraço na alma, porque eu descobri as minhas habilidades por meio deste livro e pude então traçar algumas estratégias aqui para minha carreira. E eu gravei um vídeo. Eu sei que ele é um pouquinho longo, eu confesso que eu até dei uma acelerada na edição para eu falar de forma um pouco mais rápida, tentando ali deixar com que ele não ficasse tão longo assim, mas é porque eu acho muito importante a leitura desse livro para todos os empreendedores
e também até para quem não é empreendedor, trabalha em outras áreas, porque esse livro ele pode te ajudar tanto profissional quanto pessoalmente. E eu gravei um vídeo mostrando o resumo desse livro, dando alguns exemplos de como eu funciono. Então, vai te ajudar bastante a entender um pouquinho também aí do meu trabalho, porque afinal de contas eu fui estudar jornalismo, marketing, gestão de negócios de alimentação, um pouco de confeitaria. Calma, as coisas parecem um pouco desconexas, mas na verdade elas estão todas interligadas com uma das habilidades que eu tenho, um dos meus pontos fortes. Então, eu sou assim, não adianta lutar contra a minha natureza. E aí, do outro lado, talvez você esteja, por exemplo, pensando que tal coisa não funciona, não está funcionando muito bem. Calma, esse livro, ele vai te mostrar os seus 5 primeiros pontos fortes. A partir disso, você vai criar estratégias. O próprio livro, ele mostra estratégias, por exemplo. Olha, se você é dessa forma, seria muito interessante você trabalhar com uma outra pessoa que pensa assim, que age dessa forma. Então, isso também é incrível quando você vai montar equipes para trabalhar com você. Assim, se você vai trabalhar com pessoas, né, que pensam exatamente como você, talvez a sua empresa aí não tenha tanta inovação, por exemplo. É importante ter essa mescla de pessoas trabalhando com um pensamento diferente. Isso agrega muito, ajuda muito. Aqui em casa eu até brinco, porque eu sou uma pessoa muito criativa e o meu marido, ele é da área de exatas. Então eu sou da área de comunicação e ele de exatas. Quando a gente vai discutir alguma coisa, é muito curioso. Porque cada um tem uma visão, um ponto de vista completamente distinto. Então, assim, eu sei que ele, em uma empresa, ótimo, vai ficar ótimo cuidando ali da parte administrativa, da parte financeira, tudo. Mas, olha, eu vou esconder ele dos clientes. Porque às vezes ele já faz cara feia. Eu já sei que, olha, tá fazendo cara feia, então eu entendo que o cliente não ia gostar muito da linguagem corporal dele. Então, eu teria que ficar mais nessa outra ponta. E tá tudo bem, gente. As pessoas, elas são diferentes. Tá tudo bem. Bom, agora sim, eu convido você para assistir, então, ao meu vídeo, entender melhor um pouquinho. E se você gosta do meu conteúdo, fica por aqui. Agora sim, um grande beijo. Fica com Deus. E até a próxima.